Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou Viviane Costa e é um prazer receber vocês aqui no SBT Brasília, segunda edição. Hoje é segunda-feira, 6 de março. Vamos começar juntos a semana? Uma mulher coloca fogo no apartamento com a filha de 5 anos dentro e deixa uma carta sobre o crime. Tivemos acesso com exclusividade ao conteúdo e vamos te mostrar. O metrô parou de novo agora há pouco, por quê? Também vou te explicar. E que chuva agora à tarde, hein? Caiu até granizo, o trânsito também está pesado e a volta para casa tem que ser com paciência nessa segunda-feira, que a gente tem imagens da EPTG e daqui a pouco a gente vai mostrar outros pontos da cidade com o trânsito bem carregado. Cuidado, pista molhada. Atenção redobrada na hora também de dar remédio para os filhos. Por engano, mãe dá para o bebê de 2 meses doses de colírio. 7 horas depois, o recém-nascido morreu. Alguns tipos de colírios eles podem ter um aumento de pressão, pode ter uma irritabilidade tanto intestinal ou até cardíaca. Vem comigo, o nosso jornal já está no ar. Atenção, viu? Quem precisa passar ali pela barragem do Paranoá está pegando bastante engarrafamento. Vamos mostrar imagens agora ao vivo para vocês. São câmeras do DR que mostram para a gente como é que está a situação por lá. O problema foi um acidente de trânsito envolvendo 6 veículos nesse local. Um dos motoristas, de 52 anos, foi levado para um hospital e equipes do DR estão lá no local controlando o fluxo dos carros. Então, se você precisa passar por essa região aí da barragem do Paranoá, se você puder pegar um outro caminho melhor, fica aqui então um aviso para muita gente que está esperando, né? O pessoal chegar em casa por conta desse acidente aqui, pode ser que todo mundo chegue um pouquinho mais tarde. Então, vá com paciência e com atenção, viu? E um bebê de 2 meses morreu depois de ingerir um colírio vendido por engano no lugar de um remédio para tratar náuseas. A criança foi levada pela mãe para a UPA de Formosa com náuseas, febre e vômito no fim da tarde de sábado. Após ser devidamente atendida nessa unidade da UPA, o médico responsável então receitou 3 medicações diversas para o recém-nascido. O avô da criança posteriormente compareceu a uma farmácia aqui no centro de Formosa para adquirir essa medicação, sendo que possivelmente de forma equivocada foi fornecida ao mesmo um colírio ao invés da medicação apontada pelo médico, sendo que esse colírio foi ingerido de forma oral pela criança, o que possivelmente levou ao seu óbito. O bebê foi levado novamente à UPA de Formosa por volta das 10 da noite com fraqueza, sonolência e falta de ar. Ele chegou a ser entubado, mas não resistiu e morreu à 00h20. Agora, a polícia quer apurar a conduta dos funcionários da farmácia, que devem prestar depoimento ainda nesta semana. Nos próximos dias também deve sair o resultado do exame cadavérico, que vai apontar a causa exata da morte. Este médico oftalmologista explica os riscos da ingestão de colírio. Infelizmente, alguns tipos de colírios eles podem ter um aumento de pressão, pode ter uma irritabilidade tanto intestinal ou até cardíaca. No caso do paciente, até pode ter tido algum tipo de instabilidade, algum tipo de arritmia e gerado essa patologia e até levar à morte. Tristeza, né, gente? O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás informou que está acompanhando o caso e destacou um farmacêutico fiscal para poder apurar os fatos e, se necessário, abrir um processo ético disciplinar. Olha, falando aqui em golpe, o Detran DF está fazendo um alerta aos motoristas sobre mais um possível golpe que está sendo aplicado por e-mail, utilizando o nome da autarquia. Então, presta atenção para você saber como que funciona para poder não cair nesse golpe. Segundo o departamento, a mensagem falsa notifica o destinatário informando que consta no sistema débitos em aberto e aí solicita que o condutor faça um cadastro com o seu CPF e aí solicita também que a pessoa clique em um botão para poder visualizar a multa. Então, cuidado, não é verdade, viu? Fique atento aos e-mails que chegam aí na sua caixa. Caso você receba algum desses e-mails, fique muito atento. Os e-mails oficiais do órgão possuem a extensão institucional, que é o quê? @detran.df.gov.br. Então, é esse finalzinho aí que você tem que ficar realmente atento toda vez que chegar um e-mail para ver se é realmente do Detran. E um aumento de 12% nas passagens de ônibus que atendem o entorno
não agradou os usuários, viu? O preço mais caro é para a Planaltina de Goiás, quase R$ 9,00. Dinheiro que pesa para quem todos os dias precisa fazer esse trajeto. Veja se você se identifica com o sentimento desses passageiros. Eu acho que é um absurdo, né? Tanto que a gente mora no Santo Antônio, para a gente arrumar serviço para cá é complicado, porque quase ninguém pega. Muito complicado, porque o aumento foi às alturas. É um absurdo, não tem condições, os ônibus é tudo sucateado. Tudo sucateado, não tem condições. Está muito caro, pesou no bolso e é um preço abusivo, né? Porque de R$ 7,45 foi para R$ 8,45. Pois é, e qual seria a solução, né? Será que tem? Bom, hoje de manhã, nossa repórter Kátia Gomes conversou com o professor Carlos Pena. Ele é pesquisador de mobilidade urbana e diz que desde a década de 90, já faz um tempinho, DF e Goiás vivem esse problema da má qualidade dos serviços de ônibus que atendem o entorno. E explica que os governos já sabem também a solução e que o dinheiro usado para subsidiar as passagens seria suficiente para mudar esse sistema. Vamos ouvir. O sistema de transporte por ônibus, o chamado sistema de transporte rodoviário, está esgotado desde o final dos anos 90. Não existe possibilidade de transportar com qualidade, preço e velocidade essa quantidade de gente que vem do entorno e também vem das outras cidades satélites, a não ser por trem e metrô. Todo o dinheiro que for gasto com ônibus é dinheiro desperdiçado que deveria ser gasto com trem e metrô. Para ter uma ideia, um trem do metrô leva 1.400 passageiros. Um ônibus de BRT lotado leva 120. A diferença é quase 12 vezes um trem a mais que um ônibus. Olha, e não é só o preço das passagens que está tirando o sossego dos passageiros do transporte público, não, viu? Agora, aqui no Distrito Federal, no setor O, em Ceilândia, um motorista de um ônibus que ia de Ceilândia para Águas Claras foi feito um refém durante o trabalho. Segundo testemunhas, 2 homens armados entraram no coletivo e anunciaram um assalto. Depois de roubar todos os passageiros, mandaram que eles descerem, mas forçaram o motorista a dirigir até chegar a QNQ 5, olha que cara de pau, ainda pegou carona. Furtaram um carro e fugiram. Até o momento, nenhum deles foi localizado. E tivemos acesso com exclusividade à carta escrita pela mulher que colocou fogo no apartamento em Taguatinga com a filha de 5 anos dentro. Isso foi na madrugada, né, de domingo para hoje. Ela deixou a mensagem antes de cometer esse crime. Vamos conversar agora com o repórter Bruno Silveira. Bruno, boa noite para você. Conta pra gente então, né, qual o teor dessa carta, se tem ali alguma tentativa de explicação, né, porque é algo que não tem justificativa, né, Bruno? Boa noite para você. Pois é, Vivi, algo inexplicável. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Mas nessa carta, confessa que essa mulher escreveu, ela tenta justificar. Primeiro, ela fala sobre o ex-companheiro nessa carta. Fala que essa atitude dela de matar a filha vai ser feita, então, segundo ela, à vontade do companheiro. Para ele ter que viver com essa culpa de não ter mais a filha e também essa mulher. Na carta ela diz, então, que ela vai fazer isso com todo o ódio que ela tem dentro do coração. Em outro trecho, essa mesma mãe que matou a filha, ela explica como ela pretendia fazer isso. Então ela ia esperar a menina dormir de tarde, ia pegar um travesseiro, sufocar o rosto dela. Depois disso, ela ia tacar fogo na casa e cortar o próprio pescoço para que, segundo ela, assim, todos estavam mortos e em paz. Uma atitude para tentar aí atingir, então, o ex-marido dela. Um crime bárbaro, Vivi, que aconteceu de ontem para hoje. Uma atitude inexplicável dessa mãe. Ela matou a filha, tacou fogo no próprio apartamento para tentar encobrir isso aí. Um caso muito triste que mais uma vez marca o nosso Distrito Federal. O nosso colega Maicon Leão, ele preparou uma reportagem completa contando todos os detalhes e os passos desse caso e a gente vai acompanhar essa reportagem agora. Vivi. Os moradores acordaram com o alarme de incêndio e os gritos de vizinhos. Desce! O incêndio foi no 11º andar. Por telefone, uma moradora contou como percebeu o incêndio. Era 1h20 a 1h30 da manhã, eu estava dormindo e de repente escutei uns gritos, né? Socorro, alguém me ajuda. E aí no segundo grito, e quando vi, o quarto já estava em chama, uma janelinha do quarto. Esse morador foi um dos que ajudou a socorrer a mulher de 32 anos, que para fugir das chamas, saiu pela sacada. Quando a gente olhou, ela estava pendurada, as chamas já tinham se arrastado pelo apartamento
do andar superior no qual ela morava, né? Chegou ao apartamento, a porta estava fechada, então eu arrombei a porta, né? E vimos que ela estava ali pendurada. Logo após, o vizinho e mais outro segurança seguraram ela mesmo pela rede e eu fui procurar a faca, no qual eu adentrei em outro apartamento, peguei uma faca, cortei a rede e a gente conseguiu trazer ela para baixo. No momento do resgate, eles ainda não sabiam que Zenaide Rodrigues de Souza tinha ateado fogo no apartamento com ela e a filha lá dentro. Nesse vídeo gravado no momento em que a mulher era socorrida pelos bombeiros, ela diz que era apenas para ela ter morrido. Era só para me ter ido, ela não ia. Logo depois de ser socorrida pelo corpo de bombeiros e confessar ter colocado fogo no apartamento, a mulher foi presa em flagrante pelos policiais militares que atenderam a ocorrência pelo crime de homicídio e por ter provocado o incêndio. Foca aí. Pois é, Vivi, nessa carta ainda, essa mulher, ela faz vários pedidos de desculpa. Pedidos de desculpa à família dela, à família do ex-companheiro. Ela pede desculpa às mães, ao pai, às amigas, às irmãs. Fala que ela está fazendo isso, mas tentando se justificar. Um caso muito triste. E essa declaração, né, essa confissão em forma de carta feita por essa mãe. Bom, a gente está aqui agora na 17ª Delegacia de Polícia que está investigando esse caso. Eu vou conversar agora com o delegado Mauro Aguiar, que está à frente disso. Delegado, boa noite. Vocês já conseguiram ouvir, então, o ex-companheiro dessa moça? Já ouvimos o ex-companheiro dessa mulher, familiares, vizinhos. E, ao contrário do que ela escreve na carta, o ex-companheiro da Zenaide é uma pessoa normal, uma pessoa trabalhadora. Esse apartamento lá pertencia ao casal, ela ficou lá morando com a filha lá, pagava a pensão corretamente, tinha um irmão dele que mora lá no prédio também, então, não foi por falta de assistência. É uma ideia fixa que ela colocou na mente, e ela não aceitava o fato dele ter uma nova companheira. E foi uma vingança pessoal, nós não temos a mínima dúvida. As marcas de esganadura também, localizadas pela perícia do IC e pela médica do SAMU, na tentativa de reanimar a vítima, a criança de 5 anos, também não deixa a menor dúvida que ela matou a filha de 6 a 8 horas antes. E à 00:40 ela colocou o fogo lá no prédio, um prédio de 19 andares, e não concluiu a parte do suicídio descrita na carta. A carta é reveladora do modo operandi, da forma que ela agiu a matar, e da motivação que ela usou, se é que existe motivação que justifique um crime tão bárbaro e brutal. Agora, doutor, nessa carta ela alega que ela é uma pessoa depressiva. Mesmo com essa alegação, ela vai continuar presa? Como é que vai ser o encaminhamento agora? Olha, ela vai passar, com certeza, por um exame psicológico, psiquiátrico. Depressão já consta que ela tinha há muito tempo e ela tratava. Agora, pela coerência do escrito, da carta, só a depressão não justifica. Nós acreditamos que ela vai ser processada e julgada por um homicídio qualificado, incêndio, um crime sem chance de defesa, que ela poderá ser condenada a mais de 40 anos de prisão. Ou o juiz pode aceitar um laudo de um psiquiatra, alegando algum distúrbio, e aplicar uma medida protetiva, uma medida de segurança nela. E ela continue presa, porque a medida de segurança não quer dizer que ela vai ficar solta, não. Ela vai continuar presa, porque ela não tem condições de permanecer em convívio social. Pois é, Vivi, a Polícia Civil vai continuar, então, investigando esse caso para finalizar, então, todas as motivações, como foi feito, algumas brechas ali que ainda faltam durante a investigação. A polícia vai concluir esse caso, a gente vai continuar acompanhando essa história bem triste de dar essa notícia. Vivi, eu volto com você. Com certeza. Obrigada, Bruno. E olha, a polícia do DF prendeu em Goiás um estelionatário que se passava por corretor de imóveis para aplicar golpes. Ele agia há quase 20 anos, usando uma imobiliária de fachada para atrair as vítimas. Mais de 40 vítimas já procuraram a Polícia Civil para denunciar o estelionatário, que atuava no Distrito Federal e no Goiás. Com uma imobiliária de fachada, durante 20 anos, ele vendia imóveis que não existiam ou vendia a mesma unidade para mais de uma pessoa.
Em alguns casos, ele embolsava os valores pagos pelos compradores e deixava os donos dos imóveis no prejuízo. Boa parte dessas vítimas eram pessoas idosas, pessoas que ofereciam pouca capacidade de resistir. E ele aproveitava da idade avançada dessas vítimas para fazer-lhes ameaças, intimidando a pessoa, em algumas situações até mostrando arma de fogo e pressionando a pessoa para que não procurasse a polícia. O criminoso estava escondido na cidade ocidental, em Goiás. Foi preso quando veio ao DF com a intenção de praticar mais crimes. Ao todo, a polícia suspeita que o estelionatário faturou mais de 10 milhões de reais. Com o criminoso foi apreendido um carro que pode ser de uma das vítimas. Um corretor desse que trabalha avulso procura se cercar de tudo que você puder de informações sobre a vida pregressa dele. Pode procurar também o Cresci, que é o órgão da categoria que vai fornecer informações sobre eventuais denúncias contra aquele indivíduo. E cercado desses cuidados, você jamais antecipar valores, jamais transferir imóvel teu para essas pessoas. São cuidados básicos para você não virar mais uma vítima. Tem que tomar muito cuidado mesmo, essas dicas aí são valiosas, né? Olha, os postos de vacinação estão movimentados aqui no DF. Foi ampliada a faixa etária para a imunização contra a Covid-19 com a vacina bivalente. A partir de hoje, pessoas com 60 anos ou mais já podem tomar a vacina bivalente da Pfizer. Mas é preciso que essas pessoas já tenham tomado ao menos 2 doses das vacinas contra a Covid-19 e tenham feito isso no intervalo mínimo de 4 meses. O diferencial dessa vacina bivalente é que, além de proteger contra a variante original da Covid-19, ela protege também contra outras cepas que surgiram, como a Omicron, por exemplo. Para se vacinar, é só ir em um dos 84 postos que estão aplicando a vacina, levar o documento de identidade com foto e o cartão de vacina. Lembrando que pessoas imunocomprometidas precisam levar também o laudo médico. Para conferir todos os postos que estão aplicando a vacina, é só entrar no site www.saude.df. Vamos para o intervalo? É bem rapidinho. Você espera? Eu já volto. O tempo fechou hoje à tarde, hein? Choveu até granizo, veja só. Final das Açu aqui do Eixão, chuva com granizo. Para dirigir é um perigo, né? E com as chuvas intensas que tiveram hoje à tarde, uma churrascaria no Guará ficou alagada. A churrascaria fica dentro de um supermercado. Aí, de acordo com os funcionários, no momento da chuva, houve um rompimento da tubulação no mercado que causou essa água toda. O problema já foi consertado e um restaurante voltou a funcionar normalmente. Graças a Deus, ninguém se feriu por lá, tá tudo bem. E se prepara, viu? Porque vem mais chuva por aí. De acordo com o IMET, vai chover muito ainda durante esta noite, inclusive com trovoadas. Amanhã, o tempo melhora um pouco e pode ter chuvas isoladas. E olha que bom, agora é possível comunicar a CAESB pontos de vazamento de água e esgoto usando apenas o celular. É porque, por meio do aplicativo autoatendimento da CAESB, é possível indicar onde está acontecendo esse vazamento. Isso tudo agiliza o trabalho dos técnicos que pegam essas informações e vão direto ao ponto. O aplicativo é gratuito, está disponível para Android e iOS também. O metrô parou novamente. Agora, no começo da noite, foi devido a um problema na tração de um trem. Foi na estação da 108 Sul, olha só como é que ficou por lá. Segundo o metrô, como um dos trens teve um problema na tração, todo mundo precisou sair dele. Você vê todo mundo amontoado aí, esperando o resultado, né? Que foi essa quantidade de gente aí na estação. Agora, no início do jornal, o trem já estava sendo rebocado. Aí, quando chegar ao pátio, a circulação entre a Central e a Asa Sul será normalizada. Vamos para o intervalo, gente? É rapidinho, eu já volto. Me espera? UDF. Inscreva-se agora para o processo seletivo 2023.
Olha, é golpe que não acaba mais, né? Todo dia um diferente. Já falei sobre um aqui no início do jornal. E neste final de semana, 3 homens foram detidos por fraude em agência bancária, lá no Lago Norte. 64 cartões, dinheiro em espécie e 3 maquininhas de pagamento foram recuperadas pela polícia. O grupo agia abordando os clientes do banco na entrada. Ofereciam ajuda e logo em seguida iam para o caixa eletrônico e praticavam o golpe. A 6ª Delegacia de Polícia está investigando esse caso aí. Vamos dar uma olhadinha lá fora? A gente falou aqui sobre chuva, então olha só, no viaduto do CIA, lá na IPTG, a gente coloca as imagens para você ver aqui, tem muito trânsito por lá, a gente observa que a pista está molhada, a previsão do IMET é de muita chuva essa noite, então todo mundo vá com calma, com atenção, com distanciamento para o outro carro, para que você consiga chegar em casa com tranquilidade. Como eu disse, o IMET tem inclusive um alerta para que essa noite vocês tenham atenção, quem estiver na rua, porque vai chover muito, inclusive com trovoadas. Amanhã a previsão então é de que o tempo fique um pouquinho menos chuvoso, mas vai cair chuva também em pontos isolados. Por hoje é isso. Eu te espero de novo amanhã. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo. Tchau, tchau.